Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada sobre a sua vida. É muito bom poder voltar aqui para encontrar vocês através desse ambiente virtual. Mesmo que nós estejamos distanciados fisicamente, aquilo que nos une é muito maior do que a distância que tem nos separado. O Espírito Santo que habita dentro de você, habita dentro de mim, é o Espírito que testifica que nós somos filhos do mesmo Pai, e esse Espírito clama dentro de nós, Abba, Pai. Nós estamos durante todo o mês de julho e hoje, no primeiro domingo de agosto, concluiremos, na verdade, a caminhada, a jornada sobre essa série que, depois de falarmos sobre lamento, traz para a gente um novo vigor, uma nova perspectiva, transforma o meu lamento em alegria. Como nós podemos atravessar tempos difíceis com esperança? Como nós podemos atravessar as crises e as dificuldades dessa vida, as dificuldades do mundo, sem perder a esperança? Nós já caminhamos sobre alguns assuntos e no dia 5 do mês passado, o pastor Gustavo compartilhou conosco do meu próprio eu para um mundo mais amplo. No segundo domingo, dia 12/7, o pastor Gustavo também trouxe para nós uma palavra do agarrar ao soltar. Dia 19/7, do fatalismo para a esperança, eu compartilhei essa palavra com vocês. No dia 26/7, semana passada, o presbítero Sebastião falou conosco da manipulação ao amor e hoje, pela graça de Deus, falarei com vocês da morte para a vida. Quais foram os princípios que nós aprendemos, o que a palavra do Senhor já nos ensinou ao longo desses domingos, ao longo do mês de julho e agora, nesse primeiro domingo de agosto, a palavra tem para nos ensinar. Os princípios que nós aprendemos na primeira semana, a nossa experiência com o sofrimento nos conecta a outros irmãos e irmãs, assim como nós, estão lutando para ter e manter um testemunho cristão fiel. No segundo domingo, nós aprendemos e fomos desafiados a soltar as falsas seguranças, a abrir mão do ímpeto de controlar as pessoas. Nós fomos desafiados a fazer de Cristo a fonte, o centro e o propósito de nossa vida. Na terceira semana, eu compartilhei com vocês sobre a história do paralítico no tanque de Betesda, e o princípio que nós aprendemos é que a misericórdia de Deus triunfa sobre o nosso fatalismo e nos traz esperança. Na semana passada, o presbítero Sebastião compartilhou o quarto princípio dessa série. Ele nos ensinou que nossos sofrimentos são amenizados quando eles são compartilhados. Nós não estamos sozinhos, nós temos irmãos ao nosso lado. E ele também nos ensinou que a compaixão nos move na direção e nos lugares onde há sofrimento. Hoje, pela graça de Deus, eu vou compartilhar com vocês da morte para a vida. Que desafio é nós caminharmos de uma morte triste, de uma morte que parece ser o fim de todas as coisas, para uma vida gloriosa, uma vida que não tem medo da morte. E para conversarmos sobre esse tema, eu te convido a acompanhar junto comigo a leitura do Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 9. A palavra diz assim, a partir do versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus.
Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele, Jesus, lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito que sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra, e nós te somos gratos por ela, nós te somos gratos porque ela fala aos nossos corações, porque a tua palavra nos encoraja, nos anima, a tua palavra nos desafia, a tua palavra conserta os nossos caminhos, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a nossa oração nessa hora é que a tua palavra nos ilumine, que o teu Espírito Santo nos fortaleça e que no nome de Jesus, ao ouvirmos a tua palavra, vida seja gerada em nós. Que mais vida, Deus, flua através de nós e que no nome de Jesus toda a morte, todo o medo da morte possa ser mandado embora e que sejamos fortalecidos pela tua palavra, sejamos fortalecidos pela vida que emana da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Ao olhar para a nossa cultura, ao olhar para as pessoas ao nosso redor, é comum a gente vê as pessoas que lidam com a morte de uma forma muito estranha. Se por um lado nós temos as pessoas que vivem com medo da morte, por outro lado nós temos as pessoas que desprezam ela e tentam jogar a morte para o canto. E seja qual for a postura que a nossa cultura, que as pessoas da nossa sociedade adotem a respeito da morte, essa postura de medo ou a postura de desprezo, de ignorá-la, seja qual for a postura que as pessoas adotem, o resultado é quase sempre o mesmo. O fascínio pela morte. As pessoas que vivem com medo da morte, o tempo todo pensam nela, e é algo até paradoxal. Elas têm medo de saírem para o trabalho e serem assaltadas e num assalto, num sequestro relâmpago, acabarem morrendo. Por outro lado, elas têm medo de pegarem alguma doença letal, alguma doença mortal e terem que sofrer muito e terem que atravessar o vale da sombra da morte. Por outro lado, algumas pessoas tentam ignorar o poder da morte, tentando pregar o poder da ciência que irá curar as pessoas e que daqui a uns tempos a morte não existirá mais. Um clássico exemplo disso são os bilionários que de vez em quando pagam alguns milhões de dólares para que o seu corpo seja congelado após a morte, para que quando a tecnologia evoluir, eles puderem ser ressuscitados. A nossa sociedade lida de uma forma muito estranha com a morte. E eu creio que a dificuldade da nossa sociedade em lidar com a morte não é apenas uma dificuldade da nossa sociedade. Se a gente voltar 2000 anos na história, a gente voltar para a época do evangelista Marcos, a Palestina do primeiro século, a gente vai ver que os discípulos que são apresentados para a gente aqui nessa passagem eram discípulos que não sabiam lidar com a realidade da morte. A gente leu Marcos capítulo 9, mas basta voltar uma página na nossa Bíblia, a gente vai ver o capítulo 8 de Marcos, no qual Pedro, quando perguntado por Jesus a respeito de quem eles, os discípulos, diziam que Jesus era, Pedro, cheio do Espírito Santo, responde: Tu és o Cristo. Pedro sabia que ao dizer que Jesus era o Cristo, quais as implicações disso? Cristo é uma palavra grega que significa o ungido. E o ungido, na mentalidade de qualquer judeu da época de Jesus, o ungido seria um descendente real que traria finalmente a libertação para os israelitas de todos os seus inimigos que há tanto tempo dominavam a sua terra. Então, quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, Pedro está falando que Jesus é este libertador.
Porém, todo judeu do primeiro século também sabia que o Cristo que viria, de acordo com as profecias de tantos profetas hebreus, esse Cristo que viria seria um servo de Deus que sofreria na pele a rejeição do seu povo, que morreria e que daria sua vida no lugar do seu povo. E o que acontece é que depois de falar isso, Jesus passa a ensinar a seus discípulos a respeito da sua morte, ainda no capítulo 8 de Marcos. Pedro repreende Jesus, e Jesus diz para Pedro: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Ou seja, Pedro queria desviar Jesus, o Cristo, da missão dele, que como Cristo era de morrer no lugar do povo pelos seus pecados. Pedro não queria encarar de frente a realidade da morte. Ainda não queria encarar de frente a realidade de que Jesus morreria. E aí o texto de Marcos segue, e ainda no capítulo 8, é contado para a gente que 6 dias depois, naquela região de Cesareia de Filipe, onde eles estavam, Jesus chama 3 dos seus discípulos mais chegados, para subirem a um alto monte, muito provavelmente o Monte Hermon, que fica ali naquela região, e é o monte mais alto da região de Israel. Pedro não aceita que Jesus iria morrer, e 6 dias depois, Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir o Monte Hermon. E na cena que é descrita para a gente, a cena que a gente acabou de ler, numa noite escura, Jesus sobe aquele monte frio com seus 3 discípulos, e os discípulos provavelmente estavam acostumados a ver Jesus subindo em montes para orar, achavam que aquele seria um encontro comum, um tempo de oração comum, mas naquela noite, Marcos conta para a gente que de repente as vestes de Jesus se encheram de um branco tão branco que nenhum lavandeiro na terra poderia lavar a roupa de Jesus daquele jeito, e que o brilho das vestes de Jesus foi tão intenso, que a luz irradiava para todos os cantos, e as sombras que as pedras do monte faziam acabaram sumindo. Tamanho era o brilho que irradiava de Jesus. E não bastasse a maravilha dessa cena, 2 dos principais profetas da história dos judeus aparecem, Moisés e Elias. Moisés e Elias aparecem. Então logo eles aparecem, Pedro começa a se empolgar, Pedro pensa na maravilha daquela cena que está diante deles, e quando tudo aquilo está acontecendo, Pedro fica sem saber o que dizer e acaba abrindo a boca e falando besteira mais uma vez. Ele fala: Senhor, que bom é estarmos aqui. Bom seria também a gente construir 3 tendas, Senhor Jesus. Uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Tu és o Cristo. Essa fala de Pedro aparentemente carrega boas intenções, mas na verdade é mais uma tentativa de Pedro de desviar Jesus da sua missão. Porque Jesus, mais à frente, nesse texto que a gente acabou de ler, falaria novamente sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. A tentativa de Pedro de desviar Jesus da missão dele aconteceu enquanto eles estavam no caminho de Cesareia de Filipe e agora no Monte Hermon. Pedro quer transformar aquele lugar, aquele monte, aquela cena gloriosa, em algo que pode ser reproduzido várias vezes. Imaginem só os peregrinos judeus indo para um monte, ouvirem novamente oráculos pronunciados por Moisés, por Elias, e agora Jesus, o ungido de Deus, falando-lhes perfeitamente. Imagina quanto sucesso os discípulos iriam fazer, Jesus iria fazer, transformando aquele lugar, aquele monte, num lugar de peregrinação. O que Pedro ignorava era que aquele momento que estava acontecendo não era algo a ser reproduzido. Mas aquele momento era sim um momento no qual Jesus estava sendo mais uma vez encorajado, empoderado para cumprir a sua missão. Moisés e Elias aparecem nesse texto mostrando para a gente que profecias antigas estavam para se cumprir.
E que profecias eram essas? Malaquias, no capítulo 4, dizia: para vós que temeis o nome do Senhor, lhes nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E nesse tempo em que o sol da justiça raiar sobre vocês, nesse tempo, as pessoas voltarão a obedecer à lei de Deus, a lei que fora dada no Êxodo, num tempo tão antigo para o povo do Senhor. E aqueles dias, diz Malaquias na sua profecia, no capítulo 4 de seu livro, naqueles dias serão dias de Elias, porque o coração dos pais será convertido ao coração dos filhos, e o coração dos filhos será convertido ao coração dos pais. Profecias antigas, cumprimentos antigos. O que a gente vê aqui é mais uma vez a cena do Êxodo de Moisés no Monte Sinai, subindo para receber de Deus a palavra. Elias, que se escondeu numa caverna no alto monte. Agora Jesus estava subindo no alto monte para ser encorajado a cumprir a sua missão. Assim como o Monte Sinai foi um encorajamento para Moisés guiar o povo de Deus, assim como o Monte Carmelo foi um encorajamento para Elias seguir a sua jornada de profeta, Jesus agora estava sendo encorajado no Monte Hermon a cumprir a sua missão. E qual era a missão do Cristo? Morrer. Nas palavras da versão Almeida Revista Atualizada, será aviltado, sofrer. Essa era a missão de Jesus. Mas Moisés queria transformar aquele lugar num centro de peregrinação. E essa cena é muito importante no Monte Hermon, meus irmãos, porque tanto Moisés quanto Elias foram rejeitados pelo povo, e os seus ensinamentos e as suas palavras foram rejeitadas pelo povo de Deus. E assim como ambos sofreram em sua vida rejeição, Jesus também estava se encaminhando a sofrer e ser rejeitado. Deixa eu te contar uma coisa: o Evangelho de Marcos é dividido em duas grandes sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 até o capítulo 8, na qual a identidade de Jesus é revelada. E o momento ápice da identidade de Jesus sendo revelada no Evangelho de Marcos é quando Pedro declara: tu és o Cristo de Deus, tu és o ungido. A segunda parte do Evangelho de Marcos, se a primeira fala da sua identidade, a segunda parte fala da missão de Jesus. Qual era a missão de Jesus? Morrer na cruz em favor dos pecados do povo. Jesus agora, vendo Moisés, vendo Elias, e se lembrando da profecia de Malaquias, Jesus se lembra que o seu tempo é chegado, que a sua missão precisa ser cumprida, e ali ele está sendo empoderado para cumprir a sua missão. Porém, Pedro e os discípulos não sabiam lidar com a realidade da morte de Jesus, que era iminente. Mas assim como eles, nós, nos nossos dias, também não sabemos lidar com a realidade da morte. Não da morte de Jesus, mas a realidade da morte de um ente querido, com a realidade da nossa própria morte. Um dos sinais de que nós não sabemos lidar com a realidade da morte é a nossa negação de que ela existe. A nossa cultura é voltada fortemente para o prazer a qualquer custo. A nossa cultura vive numa busca desenfreada pelo prazer e pelo retardamento do envelhecimento, pelo retardamento da morte. Basta a gente olhar o quanto a indústria dos cosméticos lucra anualmente com as pessoas que compram promessas de que voltarão a ser jovens. A fonte da juventude nos nossos dias não é um lugar onde você joga uma moeda e automaticamente você é rejuvenescido, mas a fonte da juventude é um lugar onde você joga a moeda e tem que passar um creminho, onde você joga uma moeda, algumas milhares de moedas, e depois de passar por alguns cortes, alguns enxertos, você sai novinho em folha. Mas existe também uma outra promessa que é feita pela nossa cultura que retarda o envelhecimento. São as promessas de que comprando aquele carro do ano, você, homem, que por mais que já seja um cinquentão, um sessentão, pode sair com aquele carro do ano, com espírito aventureiro,
São promessas que nos são vendidas de adiamento da morte, de adiamento do nosso envelhecimento. Jovens que aos 30 anos, aos 40 anos, não querem sair da casa dos pais, não querem assumir responsabilidades na sua vida, querem ser eternas crianças, Peter Pans da atualidade. Nós vivemos como se a morte não fosse chegar nunca. Por isso nós ficamos tão perplexos quando alguém morre. Na nossa cultura, que não sabe lidar com a morte, existem pessoas que não se permitem vivenciar o luto adequadamente. Um familiar muito próximo morre num dia, no mesmo dia a pessoa já volta ao trabalho. Ela não se permite criar espaço para sofrer, para chorar a dor da morte. A gente encara a morte como uma interrupção na nossa ordem do dia, nas coisas que a gente tinha para fazer. E isso não quer dizer que se eu voltar a trabalhar no mesmo dia eu não estou sofrendo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é que a gente acaba buscando no trabalho, acaba buscando no entretenimento formas de, como se fossem drogas que a gente injeta na nossa veia, de sair da realidade. A gente entra num ciclo de trabalho desenfreado para deixar de viver o luto, para deixar de encarar de frente a realidade da morte. Assim como os discípulos tentavam, Pedro propõe que eles criassem tendas e transformassem aquele lugar num centro de peregrinações, a gente cria as nossas tendas para que o nosso nome permaneça por gerações. É por isso que livros que são tão vendidos são biografias de pessoas que tiveram uma vida de sucesso. A gente olha para essas pessoas e quer ser igual a elas, mas na verdade a maioria de nós, na terceira ou quarta geração, o nosso nome já vai ser esquecido. Esse desejo que a gente tem de ter o nosso nome eternizado, talvez é uma das formas erradas que a gente tenta lidar com a morte. Nós não sabemos lidar com a morte, porque nós nos recusamos a todo custo. Nós nos recusamos a vivenciar as pequenas mortes que a gente tem que vivenciar no nosso dia a dia. Aos cristãos do nosso dia falta aquele senso que os primeiros cristãos tinham da iminência da morte por amor a Cristo. Hoje a gente mal consegue sacrificar pequenos prazeres por conta de Cristo. O morrer diário, que Jesus falou para Pedro lá no capítulo 8, está tão próximo no contexto, uma coisa da outra. A gente tem medo da morte, a gente tem medo de morrer para nós mesmos, de morrer para o tempo que a gente passa nas redes sociais, de morrer para os nossos desejos egoístas. Aos cristãos dos nossos dias falta esse senso de que eu preciso sacrificar, fazer morrer o meu velho homem, para que o Cristo ressurreto possa crescer em mim. Nós nos esquecemos como cristãos dos nossos dias, meus irmãos. Talvez você tenha se esquecido disso, que antes de nós desfrutarmos os benefícios do reino de Cristo, é necessário trilharmos o mesmo caminho trilhado por Moisés de rejeição e sofrimento. É necessário trilhar o mesmo caminho trilhado por Elias de perseguição, de sofrimento. É necessário trilhar os passos do nosso Mestre, tomar a nossa cruz e segui-lo nesse caminho para o Calvário, porque assim como Cristo era, nós somos pequenos Cristos, nós somos cristãos que tomam a nossa cruz. Antes de desfrutarmos dos benefícios do reino, é preciso trilharmos o caminho de dor e sofrimento pelo reino. Assim como os antepassados de Jesus, Elias e Moisés fizeram, assim como o próprio Jesus, nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo rumo ao Calvário. Henry Nouwen fala conosco a respeito dessas pequenas mortes que nós somos convidados a vivenciar no nosso dia a dia. Nouwen fala que podemos discernir nas próprias decepções que a vida nos dá chances de refletir esperançosamente sobre nossa mortalidade. Nascer, ir à escola, cursar a faculdade, casar-se, conseguir um primeiro emprego e se aposentar, tudo isso nos dá a oportunidade de abrir mão do que achamos familiar, ou seja, são as pequenas mortes que a gente vivencia. Ir para a escola na primeira vez é a gente morrer para aquele contato exclusivo com a nossa mãe, com o nosso pai dentro de casa, e a gente cria um novo ciclo de amizades.
Noem continua. Esses eventos introduzem em nossa vida pequenas mortes, mas quando entramos em contato com essas pequenas mortes, nós encontramos a vida. É isso que a mortificação realmente significa: treinar para morrer, cortar os laços escravizantes com o passado. Assim, o que chamamos de morte, a morte que a gente tem tanta dificuldade de lidar com ela, não é mais uma surpresa, mas sim o último dos portais que nos levam a ser pessoas humanas mais plenas. Irmãos, a tentativa da nossa cultura e a nossa tentativa de ignorarmos a realidade da morte, de querermos eternizar o nosso nome, de construir tendas. Ah, Senhor, bom é estar aqui, vamos construir uma tenda para o Senhor, para Elias, para Moisés. Essas tentativas de eternizarmos momentos e pessoas nada mais são do que subterfúgios para que a gente não encare a realidade da morte, para que a gente se torne deuses, para que nós nos tornemos deuses. Mas o caminho do Evangelho é o caminho que assume a plena humanidade e que passa pela morte. Jesus, sendo Deus, fez-se plenamente humano para passar pela morte, como qualquer um de nós. Morrer, meus irmãos, nos torna seres humanos plenos. Henri Nouwen continua: aqui mesmo, nesse momento brilhante e resplandecente de êxtase, Jesus fala de seu sofrimento e de sua morte. Jesus falou com Moisés, o líder do êxodo no Egito, sobre o seu novo e último êxodo, o êxodo da morte até a ressurreição. Um êxodo para todos os que o seguiriam. Teria que ser levado em uma viagem, Jesus teria que ser levado em uma viagem através da escuridão para a luz, através do sofrimento para a redenção, através da dor para a cura, mas Deus iria levá-lo e trazê-lo de sua morte à vida. Se a gente olhar para os últimos versículos que eu li aqui, os versículos de 10 a 13, nós veremos que os discípulos que não sabiam lidar com a morte começam a perguntar: mas o que os escribas estão dizendo? Não é verdade que eles estão dizendo que Elias precisaria vir primeiro? Não é esse Elias que a gente acabou de vir para o monte? Jesus fala: não. Eu digo para vocês que Elias já veio e eles mataram-no. Jesus estava se referindo a João Batista, que era o preparador de caminho, o Elias que veio antes, o Elias que a profecia de Malaquias 4 dizia: virão dias de Elias em que os corações dos pais serão convertidos ao coração dos filhos e o coração dos filhos convertido ao dos pais. Mas em meio à dificuldade dos discípulos de lidarem com a morte, em meio à nossa dificuldade e insistência em não saber lidar com a morte, Cristo mostra a seus discípulos um caminho melhor. Cristo mostra a seus discípulos a vida que vence a morte. Ao longo do Evangelho de Marcos, meus irmãos, você vai ver Jesus o tempo todo. Ao contrário dos discípulos que fugiam da morte, Jesus tinha encontros marcados nos evangelhos com a morte. Jesus se colocava o tempo todo em situações de pessoas que viviam situações de sombra e de morte. Jesus se colocava em situações onde ele encontraria pessoas que estavam presas por demônios, que estariam condenadas à morte sem Deus. Nos evangelhos nós vemos pessoas aprisionadas por doenças mortais, como a daquela mulher que há 12 anos sofria do fluxo de sangue, como a própria filha de Jairo que morreu, como o filho do centurião que havia falecido também. O tempo todo nos evangelhos, Jesus não trata a morte como algo do qual eu devo fugir, como algo que eu preciso desconversar. Jesus vai a esses lugares e encara a morte nos olhos. E uma das cenas mais lindas dos evangelhos está no Evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus ouve a respeito do seu amigo Lázaro, que estava sofrendo a ponto de morrer, e quando Jesus chega na aldeia de Betânia, Jesus
recebe a notícia ainda no caminho de que Lázaro havia morrido. E quando Jesus vai até o túmulo onde Lázaro estava preso, Jesus chora. E o evangelista João ainda traz para a gente uma palavra tão forte que diz que Jesus soltou um grito, um gemido tão grande do fundo da sua alma. Mas apesar de sofrer a dor da separação, sofrer a dor da morte, Jesus brada, Jesus urra de raiva da morte. Essa é a expressão no grego que João quer trazer para a gente. Jesus sente uma raiva da morte, que ele urra e grita. Mas a gente sabe o final dessa história. Jesus, no encontro dele com a morte, o final da história traz ressurreição, a ressurreição de Lázaro. E aqui nesse texto da transfiguração, meus irmãos, contada pelo evangelista Marcos, Jesus, mais uma vez, não nega a realidade da morte, Jesus não tenta fugir, Jesus não tenta buscar subterfúgios, Jesus não tenta comprar carros para parecer mais jovem, Jesus não tenta falar, vamos viver a vida aqui, depois a gente conversa sobre isso de morte. Não. Jesus encara a morte de frente. E Jesus fala aos seus discípulos, o que está escrito nas Escrituras a meu respeito de que eu precisaria morrer, vai se cumprir. Vai se cumprir. Jesus não usa aquele momento de resplandecente glória em que as suas vestes brilham como um momento para fugir da realidade. Ao contrário, Jesus ensina aos seus discípulos sobre a sua missão. É o que a gente vê nos versículos de 10 a 13, Jesus ensinando aos seus discípulos que tudo que havia sido dito a seu respeito se cumpriria e que ele seria aviltado, ele sofreria, ele passaria pela morte, ele cumpriria cabalmente a sua missão. Ao contrário dos discípulos que não sabiam lidar com a morte, ao contrário de nós que negamos a realidade da morte, Jesus encara a morte de frente. Jesus sabia que não existe glória sem cruz. Jesus sabia que não existe vitória sem cruz. Jesus sabia que não existe domingo da ressurreição sem antes existir a sexta-feira da paixão. Cristo sabia que para a árvore brotar e dar frutos era necessário primeiro que a semente morresse. A cruz que Jesus enfrentaria dali apenas alguns capítulos no Evangelho de Marcos, é o símbolo maior da obediência de Cristo. A Vanessa Belmonte nos ajuda a enxergar isso. Ela diz que, de um modo muito misterioso, Deus age através do sofrimento da espera, a espera de Jesus pelo momento da sua crucificação, para a partir desse momento gerar frutos eternos. Deus escolhe o paradoxo de gerar vida através da morte, mas a vida prevalecerá afinal, e todo o sofrimento cessará. Cristo mostra a seus discípulos lá naquele monte, o Monte Hermon, o Monte da Transfiguração, a vida que vence a morte. Os discípulos estavam sem saber o que dizer, e aí Pedro solta aquela pérola, mas de repente, quando Pedro fala besteira, uma nuvem encobre todos eles. Pensa num lugar cheio de luz e uma nuvem começa a encobrir, eles não conseguem enxergar um palmo à sua frente, porque aquela nuvem os cobre, a densidade da presença de Deus, daquela teofania, cobre todos os discípulos, os 3 discípulos que estavam com Jesus ali, e do meio dessa nuvem uma voz brada, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vocês já deram ouvidos muito tempo a Moisés, mas a lei que Moisés representava, que deveria ser para ajudar vocês a enxergarem o seu pecado e se arrependerem do seu pecado, na verdade só gerou morte na vida de vocês, como nas palavras do apóstolo Paulo. A lei que era para a vida acabou gerando morte. Vocês ouviram os profetas que trouxeram a palavra de Deus, as sentenças de Deus por causa dos seus pecados. Mas agora, eu não dou mais para vocês Moisés, eu não dou mais para vocês Elias, eu dou a vocês o meu filho amado, e é a ele que vocês devem ouvir. E as palavras de Jesus que continuam a ecoar quem quiser me acompanhar,
negue-se a si mesmo, encare a morte de frente, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Este é o meu filho amado, a ele ouvi, ouça essas palavras. E ali naquele clima de muito temor, um temor muito parecido com o temor que os hebreus experimentaram no deserto do Sinai tantos anos antes, os discípulos ouvem essa palavra de Deus. De repente a nuvem some, Moisés e Elias somem e fica apenas Jesus e os discípulos. Eles acordam parecendo que tinham acordado de um sonho. Mas é muito interessante, meus irmãos, que esse evento e esse encontro e essa voz dizendo, esse é meu filho amado, ouçam a ele, aconteça onde aconteceu. Eu disse para vocês que esse encontro, essa cena surreal, aconteceu no Monte Hermon, o monte mais alto de Israel. No tempo de Jesus, os judeus, todos eles acreditavam numa lenda que rodava de que foi naquele monte que Jesus jogou Satanás, quando Lúcifer e os seus anjos se rebelaram contra Deus. E quando Lúcifer e os seus anjos se rebelam contra Deus, Deus os havia lançado sobre a terra, e Deus os lança e eles caem justamente no Monte Hermon. E ali no Monte Hermon, Lúcifer e os seus anjos se juntam e eles falam, agora nós vamos possuir as filhas dos homens e vamos ter filhos com eles, filhos da desobediência, filhos da rebeldia de Satanás e dos seus anjos. Então aquele lugar onde aconteceu esse encontro era um lugar cercado de mistério, era um lugar cercado de lendas antigas, e todos os judeus daquela época acreditavam nessas histórias. Mas olha que coisa incrível acontece no lugar aonde foi o lugar que começou a desobediência, no lugar onde a rebeldia e os filhos da rebeldia começaram a se proliferar pelo mundo. A voz que brada do céu diz, esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado que está se recusando largar, abandonar a sua missão, abandonar a cruz. E o meu filho amado, muito diferente de Satanás, muito diferente de Adão e Eva, que deram ouvidos à voz da antiga serpente que diz, comam desse fruto, certamente vocês não morrerão. Muito diferente do Lúcifer rebelde, dos nossos primeiros pais que foram rebeldes, agora o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, estava naquele monte e, apesar de toda a glória que tinha, decidiu trilhar o caminho da obediência, ao contrário do caminho de desobediência que Lúcifer e os nossos primeiros pais seguiram. No lugar da rebeldia angelical, no lugar onde a rebeldia angelical teve o seu início, Jesus, o Filho obediente de Deus, tem o véu da sua humanidade retirado. Eu gosto dessa expressão, retirar o véu, revelação. A humanidade de Jesus é revelada e ele é revestido da divindade dele. Ele é transfigurado diante dos seus discípulos e o que acontece, o resultado é obediência ao Pai. Em Gênesis 3, nós temos a história dos nossos primeiros pais que pecaram, mas aqui nós temos o Cristo que vai até a morte de cruz, sofrer em nosso lugar, pagar o preço da dívida que Adão e Eva contraíram para todos nós. Mas assim como Jesus mostra aos seus discípulos essa vida que vence a morte, essa vida de obediência, essa vida de morte diária, essa vida que tem encontros com morte por todos os cantos e traz vida, a vida dos moribundos e dos sofredores. Assim como Cristo mostra a seus discípulos a vida que vence a morte, ainda hoje Cristo continua mostrando para mim e para você essa vida que vence a morte. Desde muito pequeno, a morte foi um tema muito delicado para mim. A minha família sofreu uma sucessão de tragédias que ceifou a vida de pessoas muito queridas. Quando meu pai tinha 13 anos de idade, no dia do aniversário da minha tia, um pouco mais nova do que o meu pai, o pai dele faleceu num acidente de carro trágico. Meu pai tinha 13 anos apenas. E essa morte é uma morte muito difícil para minha família lidar até hoje.
2 dos meus tios-avós morreram em acidentes terríveis. Uma tia grávida uma tia-avó também grávida da segunda filha, ela teve um câncer de mama super agressivo, teve que dar à luz às pressas e ela faleceu após o parto. Pouco tempo após o parto. Eu, quando era muito pequeno, aos 5 anos de idade mais ou menos, tive um acidente terrível que me deixou cicatrizes, não me matou, mas que me deixou cicatrizes terríveis. E com 12 anos eu tive um outro acidente com meu pai, o meu maior medo era que meu pai morresse. Eu tive uma história muito conturbada com a morte e eu tinha tanto... Eu não tinha medo de morrer, mas eu tinha medo do que a morte poderia causar ao meu redor. Uma amiga minha, eu era pequeno, mas ela tinha 12 anos, faleceu do coração. Quando eu era adolescente, um outro amigo faleceu de acidente de moto. Por que eu estou contando essas histórias trágicas aqui para vocês? Não é para você sentir dó de mim, não. Não é para você sentir pena de mim, não. É que, assim como os discípulos, assim como a nossa sociedade tem dificuldade de lidar com a morte, eu também tinha. E a morte era algo que me incomodava bastante, mas eu nunca tive a coragem que Jesus teve de encará-la de frente. E de encará-la como ela na verdade é. Por mais que eu tivesse sido criado num lar cristão, a cultura que a gente vive está acostumada a encarar mortes traumáticas, como a desses meus amigos que morreram muito novos, o meu avô que teve a sua vida interrompida e não pôde terminar de criar os seus filhos. A nossa sociedade nos empurra o tempo todo a enxergarmos essas mortes precoces e mortes trágicas como a interrupção de vidas felizes e saudáveis. Mas se a pessoa está bem velhinha ou se a pessoa está sofrendo há muito tempo de uma doença terrível, a gente olha para os familiares e fala: meu irmão, se console porque essa pessoa descansou. A gente tenta criar esses subterfúgios para poder aprender a lidar com a morte, não é verdade? Mas quando a gente tem um encontro real com o Cristo, que encarou a morte olho no olho e que venceu a morte ao ressuscitar, o Cristo que foi obediente até a morte, a gente passa a entender a morte não como uma simples tragédia que ceifou e interrompeu a vida de alguém. A gente passa a entender a morte não apenas como um descanso para os sofrimentos dessa vida. Isso, em vez de nos dar menos vontade de viver, nos dá mais vontade de viver, na verdade. A gente passa a enxergar a morte como ela é, não como interrupção e não como um descanso simplesmente. A gente passa a encarar a morte como o último inimigo que nós temos a vencer, como o último inimigo com o qual nós teremos que lidar de frente. Nós passamos a aceitar a partir do momento em que nós nos espelhamos no Cristo que encarou a morte. Nós passamos a aceitar o sofrimento do nosso próprio vale de sombra e de morte como o caminho que nos levará à nossa nova habitação. A morte não é o fim, é o começo de uma nova vida. O vale da sombra da morte me leva a habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, em outra versão, por longos dias, por toda a eternidade. A casa do Senhor é esse lugar onde nós passaremos todos os dias da nossa vida. Conhecer o Cristo que foi obediente até a morte faz com que a gente passe a aceitar aquilo que antes nos parecia tão sombrio como algo que nos levará, de uma vez por todas, para os braços de Deus. Henri Nouwen conclui dizendo que em todas as vezes que Jesus apareceu aos seus discípulos, vitorioso sobre a morte, nós vemos uma linguagem de outro caminho, uma certeza que permite não nos desesperarmos. E olhar para Jesus, que ressuscitou e que apareceu para os seus discípulos vitorioso sobre a morte, nos dá a esperança de que a jornada da vida até a morte nos leve finalmente da morte para a vida. Eu disse para vocês que durante a minha infância, por toda essa série de eventos traumáticos e mortes traumáticas que a minha família passou, a minha família enfrentou, eu tinha dificuldade de lidar com a morte. Mas no ano de 2017, depois de alguns anos lutando contra o diabetes, os irmãos acompanharam o falecimento do meu avô materno. Meu avô paterno faleceu quando meu pai tinha 13 anos, a minha avó casou de novo,
mas o meu avô materno morreu há pouco mais de 2 anos. Nesse mês de julho completou 2 anos da morte do meu avô. 3 anos, perdão. Quando eu recebi a notícia, eu estava lá no seminário com os meus amigos. Os meus amigos me levaram para a rodoviária de Campinas e eu fui incumbido da tarefa de dar a notícia para o meu irmão que estava morando aqui em Sorocaba comigo. Quando eu cheguei na rodoviária de Campinas, foi o primeiro momento em que eu fiquei totalmente sozinho depois de receber a notícia do falecimento do meu avô, o meu avô Tristão. Ao receber a notícia e chorar ali na rodoviária sozinho, chorar de saudade, chorar por não estar com a minha avó naquele momento, chorar por não saber se eu conseguiria ir para a minha cidade para poder velar o meu avô, enterrar ele, ficar um tempinho com a minha mãe, com a minha avó. Eu chorei, mas em meio ao choro ali na rodoviária, uma voz quase que audível repetia e repetia na minha cabeça: a morte morreu, a morte morreu, a morte morreu. E, consolado por essa palavra, eu me lembrei da fala do apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Jesus já despojou a morte do seu poder na cruz do Calvário e ainda mais na sua ressurreição. Eu não sei se você tem problema em lidar com a morte, se você tem dificuldade em lidar com a realidade da morte, como Pedro e os discípulos tinham, como a nossa sociedade tem. Mas eu apresento para você o Cristo que vence a morte com a realidade da ressurreição. Por isso eu te convido a ler juntamente comigo o 5º princípio da nossa série, o último princípio dessa série, que diz: encare corajosamente a morte. Ela é o último inimigo a ser enfrentado, mas não há o que temer. Jesus já venceu a morte e nos promete ressurreição e vida eterna. Se você tem medo de morrer, se você tem medo da morte de alguém, a visão do Jesus transfigurado é um encorajamento para que nós sigamos o nosso caminho até o Calvário final, que nos levará eternamente para os braços do Pai. A morte é o último inimigo que eu e você temos que enfrentar, meu irmão. E inimigo a gente não enfrenta de cabeça baixa, a gente enfrenta com determinação. E essa determinação não vem de um simples positivismo que a nossa sociedade prega. Essa determinação vem porque nós sabemos que não há o que temer, porque Cristo já despojou a morte, o inferno e os seus poderes na cruz do Calvário. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Jesus já venceu a morte e nos promete ressurreição e vida eterna, vida abundante. Que no nome de Jesus você seja fortalecido a enfrentar esse inimigo. E que a certeza que te mova a encarar a morte como ela deve ser encarada, com obediência ao chamado de Cristo, de carregarmos a nossa cruz e vivenciarmos esse morrer diário, que esse convite te fortaleça a permanecer fiel e que te leve rumo à ressurreição e à vida eterna no nome de Jesus. Senhor, eu te sou grato, Deus, porque a tua palavra fala aos nossos corações. Eu te louvo porque o Senhor nos ensina a encarar a morte de frente. O Senhor Jesus nos ensina a encarar a morte de frente, porque todos os inimigos que nós teríamos que enfrentar, e a morte, que é o derradeiro inimigo que teremos que enfrentar, já foi vencido por Cristo na sua ressurreição. Que no nome de Jesus essa palavra nos fortaleça, essa palavra, Deus, tire de nós todo medo, essa palavra tire de nós todo escapismo mundano, ó Deus, e que no nome de Jesus nós amemos e desejemos por esse momento quando finalmente atravessaremos o rio que separa a nossa existência aqui na terra e a nossa existência na eternidade junto contigo, que atravessemos esse rio confiantes, felizes, cantando louvores ao Senhor e entremos na glória, entoando louvores ao Deus que nos salvou, ao Deus que nos livrou da morte, ao Deus que acabou
com todos os poderes do inferno e da morte, é o que te pedimos no nome de Jesus. Deus, que os meus irmãos não tenham medo da morte, que eles não tentem escapar dela, mas que eles encarem a morte, Deus, não como um final triste, mas como um final que nos levará para mais perto de Ti pela eternidade. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.